Antes de falar sobre, de fato, o lanche mal feito, eu queria falar um pouquinho sobre essa frase que eu coloquei aqui para vocês, ó, que é: não é sobre ser fit ou ser calórico. A gente está numa época de vídeos na internet, de influenciadores estavam falando: esse docinho é fit, esse lanche é fit. O que significa um alimento ser fit ou uma receita ser fit? Significa que ela tem baixa caloria, tá? E ser baixo caloricamente não nos diz sobre saúde, sobre equilíbrio glicêmico. A gente está falando de um alimento que tem baixa caloria, ponto, né? E quando a gente fala de um alimento mais calórico, que muitas das vezes o que a gente está buscando no equilíbrio glicêmico, a gente tem que compensar ali com mais gordura, com proteína e tudo mais, pode ser que fique realmente mais calórico, mas a gente aprendeu que o calórico é ruim. E na verdade não é. O que é ruim é um alimento desequilibrado em termos da tríade. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, tá? A tríade é um ponto de partida para a gente definir se um alimento está adequado ou não, principalmente se você quer emagrecimento e estabilizar sua glicemia, tá? Então, um lanche mal feito aqui, gente, ele é mal feito quando? Quando ele tem só carboidrato simples, ou então um pão, uma fruta, uma bolacha. No caso aqui da fruta, a gente até tem fibra, né? A fibra ajuda muito a dar esse equilíbrio maior para a glicemia. No entanto, se a fruta está sozinha, no final das contas a gente consegue liberar muito mais rapidamente essa glicose que tem presente na fruta do que em outros momentos. Apesar de não ser um carboidrato simples, eu acabei colocando aqui para trazer essa observação. A fruta ela é classificada como um carboidrato complexo por ter um aporte maior de fibra. Mas o fato de ter açúcar, a gente precisa sempre pensar em como consumi-la e a gente vai ver muito sobre isso na hora da receita, tá? Um lanche, por exemplo, que não tem uma fonte de proteína, então eu não coloquei, por exemplo, uma pasta de amendoim, eu não coloquei um ovo, eu não coloquei uma pasta de grão de bico, eu não coloquei um atum, né? Tudo isso fornece uma quantidade de proteína que ajuda também na saciedade e na liberação mais gradativa dessa glicose, tá? Esse lanche também não tem gordura boa e nem fibra. Então, por exemplo, se eu vou comer um pão francês e se eu tiver o cuidado de colocar a proteína, vamos pensar um queijo cottage, né, que tem uma quantidade boa de proteína. Eu coloco um fio de azeite, que é a gordura, e adiciono umas fatias ali de tomate, que são as fibras, eu vou ter um pão francês que vai liberar mais gradativamente o açúcar que está contido nele, que é o amido, do que um outro lanche que eu vou fazer com esse mesmo pão sem ter esses outros elementos. Entendem o que eu estou dizendo? Então, nesse raciocínio, é muito importante a gente entender como compor um lanche, tá? E no caso também, um lanche ele também vai ser mal feito quando ele é consumido no automático, sem presença. Por mais que você tente comer esse pão que eu falei para você, o pão francês com queijo cottage, um fiozinho de azeite e o tomatinho, se você come ele sem nem ver, sabe? Come, o ímpeto de comer mais uma coisinha naquele horário é maior, porque seu cérebro nem recebeu ainda a informação de que você se alimentou. Então, estar presente também na hora da alimentação, seja ela o lanche, seja ela o almoço ou o jantar, é muito importante, tá? Para que você consiga ter um equilíbrio maior ali também na refeição, tá bom? E aqui os exemplos, né? Uma fruta sozinha, o pão com biscoito ou com café, um docinho fit no meio da tarde, aquele docinho que não está proporcionando para você todas as bases da tríade. Às vezes você comeu um bolinho, por exemplo, que foi feito com farinha branca, que não teve a preocupação de adicionar uma proteína ou uma gordura, né? Ou fibras a mais. E aí esse bolinho, que no final das contas era para ser fit, não é. Eu já vi vários bolinhos, por exemplo, que a pessoa coloca assim, 2 colheres de sopa de leite ninho, mais um ovo, mais não sei o que. No final das contas tá faltando a fibra, tá faltando uma gordura de boa qualidade, porque daí a gente consegue, de fato, ter um equilíbrio maior, tá? O iogurte puro tá naquela loucura do dia, vai pegar só aquele iogurte que você sacudiu assim e tomou, sem olhar também, sem se preocupar, sem saborear, né?
Um pãozinho de queijo, né? Às vezes pega só um pãozinho de queijo, um cafezinho preto e aí deu, é um lanche perfeito. Apesar do pão de queijo a gente saber que ele tem gordura, né? Que ele tem um toquezinho ali de proteína por conta do ovo, que normalmente é usado. A gente sabe também que a quantidade de amido que vai nele é muito maior do que o restante dos ingredientes. Então acaba que pode ser consumido desde que a gente tenha um contexto igual ao contexto que eu trouxe do pão francês, em que a gente agrega também outras coisas. Então vocês entendem que o ponto de partida que a gente sempre quer trazer para vocês é equilibrar a refeição a partir da tríade, né? E o que acontece, gente? Isso tudo que a gente está falando aqui, nesses outros pontos ali também, acontece mesmo quando parece que você está comendo tudo direitinho. Então, assim, vamos supor, você tomou um ótimo café da manhã, com todos os pontos da tríade, se preocupou em pôr proteína, em pôr gordura, em colocar uma boa fonte de fibra. Na hora do almoço, montou aquele prato perfeito com bastante salada, proteína, um arroz e feijão e mais um legume cozido. No jantar, você também se preocupou em ter mais ou menos uma refeição parecida com a do almoço, mas aí na hora do lanche, né, você foi lá e comeu um pão de queijo com um cafezinho. Vai ter os mesmos efeitos que você teria se você não tivesse se preocupado o dia inteiro com a refeição. Por quê? Porque pensa que você almoçou tudo direitinho, né? Isso é clássico. Tem muitos pacientes que falam assim para mim: Tâmara, o meu problema é quando chega no final do dia. Eu consigo fazer tudo direitinho no café da manhã e no almoço, mas vai chegando no final do dia, vai me dando uma loucura, eu quero comer não sei o quê, eu quero comer não sei o quê, papapá. Por quê, gente? Justamente porque o lanche não teve estrutura. Você almoçou, até que você faça a digestão de tudo isso, libere energia e vá usando, o seu corpo já está precisando de novo. Só que na hora que você está precisando de novo, que é a hora do lanche, você vai e come algo com uma quantidade maior de amido que não trouxe para você o equilíbrio necessário. O que é que vai acontecer? Vai ter os efeitos danosos do desequilíbrio glicêmico, mesmo que você tenha consumido alimentos ali de maneira mais equilibrada no café da manhã e no almoço, porque esse equilíbrio tem que continuar ao longo do dia. Então é normal a pessoa fazer um lanche como esse que eu falei, um pãozinho de queijo com café, e daí chega na hora do jantar, tá querendo roer o pé da mesa já, de tanta fome, né? O Júnior tá rindo aqui. Mas acontece demais. Acontece demais. Tava olhando aqui o chat para ver se tem alguma coisinha. Gente, quem tiver pergunta, vai fazendo aí, já vai entrando na fila. A gente normalmente organiza uma filazinha das perguntas para eu ir respondendo. Então já pode ir fazendo as suas perguntas para que eu possa ajudar, tá bem? Ou seja, né, gente, o lanche não é um extra. Ele não é um extra. O lanche é parte da estrutura da sua alimentação saudável. Tem que ser mantido o lanche. E aí, dependendo da sua rotina, é um lanche à tarde. Dependendo da sua rotina, é um lanche de manhã e de tarde. Dependendo da sua rotina, são 2 lanches à tarde. Vai depender. Por isso, fiquem atentos lá nas nossas programações do grupo, porque a gente vai liberar para a semana que vem um link, que é um link de um formulário que você vai preencher e eu vou escolher uma dessas pessoas ali, 2 ou 3, para participarem da nossa live da semana que vem como um personagem, justamente para vocês começarem a entender que tem rotinas que a gente precisa colocar mais de um lanche à tarde. Vamos supor agora, por exemplo, que você almoce meio-dia. Você almoça meio-dia, mas você só vai chegar em casa do trabalho lá para as 21, 22 horas e você ainda faz atividade física no meio desse caminho. É um tipo de rotina que talvez a gente precisa colocar 2 lanches, porque de repente é um lanche legal antes de fazer atividade física, e aí para não chegar desesperado de fome no final do dia em casa, já que você vai chegar tão tarde, a gente pode colocar um lanche um pouco mais cedo, né? Digamos ali lá pelas 18 horas, já que você só vai chegar em casa às 21, vamos pensar assim.
Então as rotinas mudam, mas a necessidade do lanche se mantém, independente ali de quanto tempo de espaço você tem entre uma refeição e outra. A mesma coisa, por exemplo, com relação ao lanche da manhã. Nem sempre eu passo um lanche da manhã para um paciente meu, mas pode ser que esse paciente acorde 5h30 da manhã e aí ele só consiga almoçar 1 da tarde. Então esse tempo que ele teve entre o café da manhã e o almoço é muito distante. A gente precisa equilibrar isso colocando um lanche no meio da manhã, tá? Então observem bem isso, tá? E aí, o que acontece aqui? Por que o lanche, então, ele não vai entrar como um extra? E aí, muita gente também, quando começa um processo de emagrecimento, já pensa, vou ficar sem lanchar, porque eu sinto que o lanche está me atrapalhando a perder peso, né? E na verdade, o lanche, ele pode te ajudar, né? Por que ele não é um extra, então, gente? Porque ele interfere diretamente, por exemplo, como você chega ao jantar. Você vai lanchar muito bem à tarde, pensando na tríade, pensando naquelas refeições que nós temos disponíveis para você lá no guia de lanches. Você vai tentar escolher um lanche adequado daqueles que a gente tem lá no guia. Ele vai definir se você vai chegar com presença na hora do jantar, ou seja, estou aqui presente, vou conseguir comer de maneira calma, mastigar muito bem, ou eu vou chegar com urgência desesperada, derrubando a porta de casa, já querendo ir direto para a geladeira comer a primeira coisa que aparecer pela frente. Então, pensar no lanche como uma coisa estruturada, escolhendo uma receita do guia de lanches vai te ajudar muito, tá? Vai também definir, por exemplo, se você vai beliscar ou conseguir sustentar uma boa refeição. Sabe aquilo de ficado de belisquete? Até comentei com vocês lá no Instagram, perguntei se você é da nossa live da semana passada lá no Instagram, se você é do time belisquete ou se você é do time lanche, né? Se você é do time belisquete, ou seja, toda hora vai lá beliscar alguma coisa, por mais inocente que esse belisquete pareça, você está estimulando todo o tempo a produção de insulina. A insulina é aquele hormônio que vai lá na corrente sanguínea buscar a glicose para armazenar como fonte de gordura. Então, se você está toda hora beliscando, toda hora estimulando a insulina, isso não é benéfico para o seu organismo, tá? Então, se você vai beliscar o tempo todo, normalmente é porque você não fez um lanche de maneira estruturada, tá? Agora, se você vai conseguir sustentar uma boa refeição lá no final do dia ou na hora do almoço, provavelmente você fez um lanche bem estruturado, tá? Ele também vai interferir no seu nível de foco e de disposição. Sabe aquilo de você se sentir o tempo todo cansada, o tempo todo sem foco? Meu Deus, eu já tentei começar esse texto aqui 200 vezes e não consigo. Ah, é o meu TDAH, né? Porque agora a gente sabe que na maioria das vezes a gente já pensa logo no TDAH. Mas, gente, não necessariamente. Às vezes está só faltando parar um pouco, respirar na hora do lanche, comer devagar, mastigar muito bem aqueles alimentos que te dão estrutura, que carregam consigo a tríade, para que você tenha mais foco e disposição. Porque foco e disposição também tem relação com a glicemia. Quanto mais estável for a minha glicemia ao longo do dia, mais foco e disposição eu vou ter, tá? Parece que não, né? Parece que eu tô falando grego, mas pode pesquisar. Faz uma pesquisa rápida aí no Google e você vai ver. Como ter mais foco e disposição com o equilíbrio glicêmico. Pronto. Ou então assim, estou com a minha glicemia alterada, tenho dificuldade com foco e disposição? Interrogação. Vai aparecer lá, tá? E o grau de oscilação hormonal e emocional ao longo do dia. Ou seja, não fazer um lanche também vai atrapalhar a parte hormonal, que aí não só estou falando do hormônio da insulina, mas também estou falando do cortisol, que é o hormônio do estresse. Olha aí. Uma vida estressante não necessariamente tem a ver só com as coisas que acontecem no seu dia. Às vezes também tem a ver com o fato de você não estar lanchando direito.